Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje trazendo um assunto que às vezes arrepia um pouco a família uberabense, mas que faz parte do nosso contexto, da nossa vida. É bom a gente conhecer sobre isso. Conosco, Rubens Correia Júnior. Professor Rubens está aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, professor. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando sobre esse assunto que muita gente em casa tem curiosidade. Então é verdade. Eu mesmo sou um que fico, assim, às vezes, muito curioso, assisto algumas coisas. O professor Rubens vai falar sobre o lançamento de um livro que ele fez recentemente, fala sobre criminologia, sobre serial killer. Aliás, deixa eu mostrar aqui a capa deste livro. Olha aqui, Serial Killers. Como funciona a mente sombria dos assassinos em série. Olha aí, eu até botei um blazer aqui escuro, com gravata vermelha, para combinar com a capa do livro. E aqui eu mostro para você que está nos assistindo. Professor, como é que surgiu? Primeiro, eu quero saber o seguinte, obrigado de novo por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Como é que surgiu, qual que é a sua formação e que te levou a escrever esse livro? Então, minha formação para os nossos ouvintes telespectadores é na área do direito, né, originalmente, mas depois eu acabei seguindo para psiquiatria e também para psicanálise, né, meu mestrado e agora meu doutorado nessa área. A ideia surgiu alguns anos atrás, até fazendo TCC ainda, 20 anos atrás da faculdade, quando eu percebi que a gente não tinha uma literatura no Brasil que abordava, né, de maneira minimamente satisfatória, né, o tema. Então eu sentia muita necessidade de ler livros mais dessa matéria. Então eu decidi começar a escrever para uma obra que eu mesmo gostaria de consumir, essa obra. Então aí surgiu esse livro e a editora Matrix agora, né, abraçou a ideia em todo o Brasil. Estamos lançando ela. Maravilha. Você é formado em Direito, é isso? É uberabense. Formado em Direito pela... Sou formado pela Universidade de Uberaba. Universidade de Uberaba, e tem também mestrado, doutorado. Conta um pouco aí do que foram esses estudos seus, onde é que você foi buscar? Então, eu me formei originalmente aqui em Uberaba, depois me pós-graduei na PUC Minas, em criminologia. Certo. Isso há 15, 16 anos atrás. A partir daí, realmente, a minha vida mudou. Eu decidi que seria a partir desses assuntos que eu criaria minha vida profissional mesmo, né? E aí fui para a USP, onde também continuei os meus estudos na área USP Ribeirão Preto, onde continuei meus estudos de mestrado e doutorado na área de enfermagem psiquiátrica, a psicanálise também, sempre me seguiu aí há 15 anos, né? E também sou professor universitário, coordenador do curso de Direito da Factos. Estamos sempre presentes aí no ambiente acadêmico, né? Formando aí novos profissionais. Mas pelo que você me contou, embora você tenha aí um currículo muito bacana na academia, né? Na área da pesquisa acadêmica, esse livro é mais acessível para a população em geral, é isso? Exatamente. Qual é a ideia da editora Matrix e minha a partir deste livro, deste assunto? Era criar um livro que não fosse um livro acadêmico apenas, com conceitos acadêmicos, mas que todo mundo que está em casa pudesse realmente ter uma curiosidade de saber por que as pessoas cometem crime, do ponto de vista criminológico, do ponto de vista psicanalítico, né? O que se passa na cabeça dos indivíduos. Tentar entender um pouco. Exato, indivíduos cruéis e sádicos. A obra é para isso. É para uma leitura tranquila das pessoas que estão em casa, dependente da formação, que entenda por que algumas pessoas decidem, né, cometer atos tão bárbaros. Ao longo dos anos eu entrevistei muitos pedófilos em série, estupradores em série, e o fruto está aqui, né, das coisas que a gente observou. E também, para mim, Paula, a maior necessidade do livro. Como prevenir essas condutas, nós também tentamos desvendar aqui. Que legal. À primeira vista, eu diria assim, eu penso que é muito difícil prevenir. Mas tem como? Tem como. Por quê? Porque, primeiramente, né, concordo com você, é difícil mesmo. Imagina. Não é fácil prevenir. Por quê?
que a conduta humana, muitas vezes, ela é imprevisível para todos nós, até para quem comete o comportamento violento. Quando você vai entrevistar ele, ele vai falar, eu não esperava que eu teria aquela reação. Isso é verdade. Mas tem algumas coisas que nós chamamos ali de gatilhos, né? De imperativos situacionais, gatilhos situacionais. Certo. Determinadas situações que podem levar a comportamentos violentos. Então, sempre quando me perguntam assim, quem é violento? Eu falo, todos nós podemos ser. Depende dos gatilhos e das situações que nós estamos inseridos. Então tem mais a ver com uma situação mental, com um distúrbio que pode estar ali camuflado, quietinho, escondido, do que com algo que você esteja vendo, é isso? Olha, é uma junção, na verdade, das duas coisas. Porque tem pessoas, né, que estão nos assistindo que acham que a maldade, né, ela é intrínseca ao ser humano ali, ela é determinada ao nascer. Então, aquele indivíduo vai ser mau, aquele indivíduo vai ser bom. É óbvio que nós temos alguns indivíduos que são conhecidos pelos seus traços psicopáticos, né? As pessoas adoram aí falar, os psicopatas. Mas, estatisticamente, Paulo, os psicopatas, eles são a minoria da minoria dentro da nossa população. Então, a maioria que vai cometer crimes bárbaros não tem traços psicopáticos, são pessoas, entre aspas, aí, que nós vamos chamar de pessoas normais, que não têm psicopatia. Então, o que vai causar esse comportamento violento? Aí no livro nós vamos dissertar aqui durante várias páginas, várias pequenas situações. Vamos lá. Vou começar pelo serial killer. Aliás, no Brasil a gente não tem tanto exemplo assim, né? Mas tivemos alguns casos, né? Olha, é interessante. Por quê? Porque o Brasil tem muitos casos. É porque, ao comparar com países como os Estados Unidos, alguns países da Europa, realmente nós temos um menor número e, principalmente, as nossas investigações, agora está melhorando, falava com você um pouquinho antes de começar, que nós estamos avançando muito no Brasil nas investigações e na tecnologia, mas até então nós não tínhamos tanta tecnologia para entender esse comportamento, para diagnosticar esse comportamento. Mas o Brasil tem casos aí que são estudados no mundo todo, né? Como o caso do maníaco do parque, que é fruto de estudo não só aqui. Amigos meus no México, amigos meus na Argentina, que eu trabalho muito aqui na América Latina com outros profissionais, estudam muito alguns fenômenos aqui no Brasil. O Chico Picadinho, que é um indivíduo também aí que teve 2 mortes no currículo, mas bem impactantes para a sociedade, são estudados até hoje. Um dos primeiros homicidas em série que nós tivemos foi no Brasil, lá em 1863, os linguiceiros da Rua Arvoredo, em Porto Alegre. Então, assim, o Brasil tem uma história vasta na área da violência. Infelizmente, mas tem. Quando a gente vai estudar é que a gente se depara. Agora, tem um traço que seria, assim, digamos, comum a esses personagens pelo olhar aí da psiquiatria, da psicanálise e da criminologia, professor? Olha, nós temos que dividir atos homicidas e cruéis, que qualquer um de nós podemos cometer, e os homicidas em série, que são sui generis, eles são diferentes de tudo que a gente vê. Com relação ao serial killer, realmente, eles têm traços marcantes. A maioria deles especificamente, não da população, tem traços psicopáticos. Então, são indivíduos que não sentem medo, que dificilmente sentirão algum tipo de remorso pelos atos. São frios. Por quê? Porque eles objetificam as suas vítimas. O que quer dizer isso para quem está assistindo? As pessoas, para esses indivíduos, são meros objetos. Então, do mesmo jeito que a pessoa que está em casa não se apega a um copo, a um jarro de suco de frutas, uma cadeira, eles não se apegam às pessoas, porque para eles as pessoas apenas têm funcionalidades. E uma vez que essa funcionalidade acaba, aquela pessoa se torna totalmente descartável. Para quem está assistindo a gente e não tem os traços psicopáticos,
Tá? Nossa, como alguém consegue ser assim? Mas são traços bem característicos. Assusta muito. Quando você descreve uma pessoa assim, porque o Brasil, aliás, Uberaba, né, é uma cidade extremamente religiosa, tem lá as suas particularidades em relação à espiritualidade, né, e tem também até uma interpretação assim mais voltada para essa área aí. Mas agora, professor, você estudou também não só serial killers, mas você falou aí de outros tipos, né, de criminosos, né? No Brasil, existe uma predominância, assim, que você diria, esse caso aqui é um que aparece mais no Brasil? Então, vamos comparar com o resto do mundo, né? O Brasil não lidera aí as notícias de serial killers, isso a gente já viu. O Brasil, ele muitas vezes, infelizmente, né, vamos falar de uma coisa que não são tão boas, mas ele sempre chama a atenção do mundo pelos crimes contra a dignidade sexual, que é o estupro, os crimes, principalmente estupro de vulneráveis, nossos números são bem... Aí o Brasil aparece mais. O Brasil aparece mais nesse cenário. Eita. E crimes relacionados a feminicídio também, morte de mulheres, homossexuais, transexuais. A questão de morte de minorias, não que o Brasil seja líder, mas tem, infelizmente, um destaque maior do que em outros crimes, por exemplo. Mas isso é comum. Cada país acaba tendo características criminais. Tem crimes que acontecem na Índia, vamos pegar uma cultura que não é a nossa, no Japão, que não é comum no Brasil. Então, depende muito da cultura. Infelizmente, no Brasil, os crimes contra a dignidade sexual, feminicídio, se destacam, Infelizmente. Agora, professor, pelos estudos que você tem feito, há alguma influência de grupo, de tribo, de pensamentos assim mais coletivos em criminosos que nós temos em volume maior aqui no Brasil? Você tem percebido esses traços de influências assim tribais, grupais? Tem. Dentro da criminologia, nós inclusive temos uma escola específica que estuda isso, que é a subcultura criminal. Então, os crimes vão variar de acordo com a subcultura que você está inserido, isso sem dúvida nenhuma. Até porque as subculturas, elas criam regras próprias, né? Então, quando você fala de tráfico de drogas, você vai ter determinados tipos de crime que são específicos para aquela área. E aí muita gente fala assim, mas eles não seguem a lei. Aí eu pergunto, qual lei que eles não seguem, né? Porque, na verdade, eles não seguem a nossa lei, mas a lei interna da facção é extremamente seguida e respeitada. Então, a influência do grupo, ela é muito grande. Ela acaba determinando qual tipo de crime que você vai cometer. Porque nós estamos falando aqui, Paulo, de crimes que toda a população quer o indivíduo preso, que são homicídios, estupros e tudo mais. Mas nós temos outros tipos de crime do dia a dia, que dependendo do nosso grupo, há uma aceitação, né? Nós estamos aí num país que é um dos campeões em sonegação de impostos, que acaba sendo aceito pela população. Então, todo crime, ele acaba tendo um impacto muito grande pelas pessoas que cercam o criminoso. Agora vamos falar um pouco da prevenção. Você falou que tem como. Então vamos começar. O que pode ser um trabalho, uma atitude preventiva num caso de crimes em série, enfim, de outros crimes que você tem estudado aí? Olha, primeiramente, com relação à violência, uma das questões que é clichê demais, mas infelizmente eu como profissional da área, eu tenho que todo programa salientar essa importância. Sem dúvida nenhuma, educação. Tá? E quando eu falo educação, não é só educação formal, não, que é destinada pela Prefeitura de Uberaba, pelo Estado de Minas, pelas escolas, não é isso não. É educação também relacionada à cultura específica do povo e, como eu estudo mais, o povo brasileiro. A cultura que nós temos, ela influencia muito a área da violência. Então, nós temos que mudar a maneira que nós vemos a educação e nós temos que mudar também algumas culturas. Por exemplo, o feminicídio ele acontece por uma cultura que está mudando, mas era uma cultura da mulher vulnerável, né, que ficava à mercê dessa violência. Então isso impacta. Como prevenir isso? Fortalecendo, empoderando esses indivíduos também vulneráveis. Com certeza.
empoderando também a área educacional. Isso do ponto de vista da educação e cultura. Do ponto de vista prático, investir, principalmente, como nós falávamos antes até do programa começar, na nossa área tecnológica de investigação. Serial killer, ele dificilmente ele para de matar até o momento que nós descobrimos esse indivíduo. Então, apostar em perfiladores, né? Quem está me assistindo aí não sabe o que é perfiladores, é aquele indivíduo de filme que existe na vida real, que vai analisar a cena do crime e vai perfilar o indivíduo que cometeu aquele crime. Para na área que nós estivermos, nós conseguimos identificar suspeitos. O Brasil está engateando nisso, mas já avançou muito. Então, isso é uma maneira de prevenir. A gente vê muito em filme mesmo. O camarada chega, a película até mostra que ele se transporta, né, para aquele local, para aquela cena, e navega por ali, entre aspas, né, tentando imaginar qual seria o trajeto. Exatamente. E muitas pessoas acham, meu Deus, aquilo ali é uma mentira, né? Porque ele é um mágico, ele está adivinhando e tudo mais. Eu trabalho especificamente com isso. Eu trabalho com análise e perfilamento de indivíduos, trabalho em Ribeirão, né, em Recife, como eu te falei, nos nossos institutos, formando pessoas, formando perfiladores há mais de 10 anos. E aquilo lá, gente, não é uma mágica, aquilo é uma ciência. De acordo, falando do pessoal que está nos acompanhando em casa, de acordo com a cena do crime, nós somos capazes de falar se aquele indivíduo se enquadra num indivíduo organizado ou desorganizado do ponto de vista técnico, né? Nós temos os homicídios organizados e desorganizados. A partir do momento que eu traço essa linha, eu sou capaz de falar se esse homicida morava ali perto ou morava longe. Lógico, né? Estatisticamente pode ter suas exceções. Um homicídio organizado, dificilmente ele mora ali nas redondezas, ele vai morar mais longe da cena do crime. A cena do crime desorganizada geralmente é feita por alguém que mora ali nas redondezas e não preparou o seu crime. Estou dando pequenos exemplos assim de como nós podemos, com pouco até, prevenir determinados tipos de conduta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te convidar para continuar aqui conosco, eu vou encerrar esse bloco, essa primeira parte, e a gente continua, faz uma segunda parte, pode ser? Perfeito, estou então, aqui à disposição. A gente vai encerrar aqui, daqui a pouco a gente volta. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Moda, saúde, beleza, decoração. Promoções com produtos e serviços de qualidade. ISTV Shop, o seu shopping na TV. Sabe aqueles momentos com a família, sentados à mesa, momentos que nos fazem bem, que nos fazem felizes? Para acompanhar uma prosa boa, tem que ter Café Silva. Café puro, direto da roça, produzido com tecnologia sem contato manual. Para uma qualidade diferenciada, deixe a gente fazer parte desses momentos na sua vida. Telefone 034 991 59 39 39, atendendo toda a região. Café Silva, cada vez melhor. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. De volta com o ISTV Cidade, a gente faz uma pausa aqui no ISTV para falar um pouco sobre educação. Afinal de contas, o carnaval vai passar, nós estamos na terça-feira, mas logo, logo chega a quarta e a vida retoma ao normal. Preocupação, educação de jovens e adultos, tem oportunidade para pessoas que às vezes pararam um pouquinho no tempo, mas a gente foi conferir e traz os detalhes para você, quem pode fazer as inscrições no EJA Educação,
de Jovens e Adultos. Confira. Está abertas as inscrições, né, para a nossa EJA, a Educação de Jovens e Adultos, aberto para pessoas, adolescentes acima de 15 anos, não tem finalização de data, de idade, porque a EJA é uma oportunidade para todo mundo para recomeçar, é sempre tempo de recomeçar, a gente tem sempre que pensar nisso, a nossa vida não para. Então, as nossas, né, unidades que ofertam EJA estão à disposição de toda a comunidade, né, podendo as pessoas estar indo direto na unidade escolar, são elas hoje, a Escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes, a Escola Municipal Boa Vista, a Escola Municipal Doutora Luiz Rosa Prata e a nossa unidade, né, também a Escola Municipal Frei Eugênio. Vocês podem estar procurando essas unidades no horário, nos 3 turnos, né, a unidade abre às 7 da manhã, secretaria da escola tem sempre um servidor atento para atender vocês. Então aí você chega na unidade com a identidade, né, a declaração da unidade onde você estudou por último, né, ou histórico escolar, e lá você realiza o protocolo de vagas. Mas você pode também estar realizando o protocolo de vaga aqui na própria CEMED, através do telefone 3318-0774. Se tiver dúvida também, esse telefone e o site da Prefeitura. É isso mesmo, né? As nossas servidoras aqui, estamos aqui para servir. É isso que nós, né, o nosso propósito é esse. Então, aqui na CEMED, a gente tem as meninas do protocolo de vagas que estão dispostas, estão sempre atentas para atender vocês, né, através desse número 3318-0774 e nas próprias unidades também. Basta ligar numa dessas 4 unidades escolares para vocês terem maiores informações, as turmas que a gente oferta. A gente tem a EJA desde o primeiro segmento até o 9º ano, né, que você já termina já saindo para o ensino médio e numa dessas 4 de nossas unidades. Lembrando que na Escola Municipal Adolfo Bezerra de Menezes, a EJA funciona no período da tarde. Olha que legal. Então, se você tem a disponibilidade para estudar à tarde também, então venha participar com a gente, venha ser um aluno da rede municipal de Uberaba na Escola Adolfo Bezerra de Menezes no período da tarde. O interessante na fala da Eliana Pereira é que a oportunidade deve estar aberta para todos. Vejam o que ela diz na mensagem final sobre a EJA. É muito gratificante para nós professores quando a gente reencontra um aluno. Eu passei por uma experiência, Paulo, a gente conversou um pouquinho, que aos 64 anos ela se formou em Direito. E isso é muito gratificante. E isso é motivador, gente, para os nossos alunos também, para os nossos jovens, os nossos adolescentes. A presença, né, de todo aquele que não desistiu do seu sonho, está junto com os jovens, está todo mundo na mesma página, numa mesma sala de aula, isso é muito bom. E com isso, quem cresce? A nossa cidade, né? O nosso bairro. Então é isso que a gente quer. A gente quer um futuro melhor para as nossas crianças e nós fazemos parte disso. A gente pode proporcionar para as nossas crianças um futuro melhor através do nosso exemplo. Sem falar na troca de experiências, que é muito legal também, né? Faixas diferentes, experiências diversificadas. É isso mesmo. É muito bom a gente poder trocar essas experiências dentro da sala de aula com as pessoas que ficaram um pouco mais tempo paradas de estudar, depois retornar. O adolescente que está ali assim, eu vou porque o meu emprego me obriga. Não. E aí quando ele vem para a escola e ele encontra com as pessoas que já passou por uma experiência de muitos anos de trabalho, né, que precisa dessa valorização também pessoal, porque quando a gente fala de estudo, a gente está falando de pessoal também, a gente está falando de crescimento pessoal. E aí essa troca de experiência, né, entre os jovens e os adultos no ensino da EJA é muito gratificante. E o professor, claro, os nossos professores estão super preparados para lidar com essa diversidade, para interagir essas idades diferentes, né, essas turmas num momento único para falar de educação, para falar de vivência e para falar de vida nova, para falar de futuro. Né? Então, são 2 gerações, 3 gerações às vezes, falando de futuro. E isso é muito bom. Passado, presente e futuro. E com isso nós terminamos mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade. Notícias exclusivas de Uberaba, todos os dias, aqui na ISTV, ao meio-dia e às 8:30 da noite. Uberaba, terra de gigantes, a cidade dos dinossauros, de Chico Xavier e do Gado Zebu, integra a programação da ISTV.
Vamos mostrar Uberaba e todo o seu potencial de turismo, desenvolvimento econômico, polo de excelência em saúde, educação e muito mais. A população de Uberaba agora junta-se à rede ISTV, com mais de 150 milhões de telespectadores em todo o Brasil. Através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo. Segunda a sexta-feira, ao meio-dia e às 8h30 da noite. ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense.